Meus irmãos, graças e paz a todos em nome de Jesus. Quem vos fala aqui é o evangelista Jesaías. Quero cumprimentar a todos, desejando uma boa noite a vocês e suas respectivas famílias. E eu estou aqui para lhes passar um subsídio para os professores que irão ministrar aula aos jovens da nossa igreja nesse segundo trimestre de 2019. Nós temos um tema bem sugestivo e atrativo para nós podermos discutir e bastante atual. O título desse trimestre é Cobiça e Orgulho, combatendo o desejo da carne, o desejo dos olhos e a soberba da vida, ok? A primeira lição tem por título Um mundo imerso numa cultura materialista. O texto base para esse estudo está na primeira epístola universal de João, capítulo 2, versículo 15, que diz: Não ameis o mundo nem o que o mundo há. Se alguém ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Ok? Minhas palavras serão breves. Eu não tenho por interesse, e não é a proposta, de dar a aula propriamente dita, mas sim de servir como subsídio para os irmãos e auxiliá-los na ministração da aula do próximo domingo. Então, tópico 1. Quem ama o mundo, o amor do Pai não está nele. Nós precisamos entender o que é o mundo citado por João. Este mundo citado por João é um sistema dominante mundial que se opõe a Deus. Jesus Cristo, quando nós entendemos isso, nós então vemos a gravidade em amar o mundo e não amar a Deus. Porque Jesus Cristo é o amor revelado de Deus para a humanidade. O amor do Pai revela-se em Jesus Cristo. Em João capítulo 3, versículo 16 está escrito: Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Jesus Cristo é o amor revelado do Pai para a humanidade. Em segundo lugar, o mundo, este mundo, que é um sistema dominante que se opõe a Deus, já está sob domínio do maligno. Nós observamos isso lá na primeira epístola universal de João, capítulo 5, versículo 19. O mundo jaz no maligno. Em terceiro lugar, nós observamos que a amizade do mundo é inimizade contra Deus. Tiago capítulo 4, versículo 4. Todo aquele que se constitui amigo do mundo, todo aquele que se diz amigo do mundo, constitui-se inimigo de Deus. É impossível retribuir o amor de Deus em sua plenitude. Portanto, devemos viver em fidelidade, buscando em como agradar a Deus. Onde nós observamos isso, como agradar a Deus, Paulo escreve na sua primeira carta aos Tessalonicenses, no capítulo de número 4 e o versículo de número 1. Paulo faz uma exortação àquela igreja à santidade e nós observamos, irmãos, que ele dá uma dura tarefa para aquela igreja de Tessalônica, que é de agradar a Deus. Nós sabemos que é impossível agradar a Deus, porque nós somos seres humanos, falhos, nós habitamos em um corpo de pecado, nós estamos sujeitos à ação do pecado, e vez ou outra, nós então estamos contra a vontade de Deus. E é uma tarefa árdua procurar agradar a Deus. Nós, em toda a nossa carreira cristã, devemos entender que melhor do que agradar a Deus é amá-lo. Amá-lo sobre todas as coisas. Amá-lo sem precedentes. Amá-lo incondicionalmente. Amá-lo sem a necessidade de obter favor em troca. Então, pensando dessa forma, nós precisamos estabelecer amizade com Deus. É essa a proposta de Jesus para os seus discípulos e para a sua igreja.
Em João, o Evangelho de Cristo segundo escreveu João, capítulo de número 15, versículo 15, Jesus deixa isso bem claro. Já não vos chamarei de servos, mas de amigos. Nós precisamos estabelecer uma relação de amizade com Deus, uma relação de reciprocidade em amor, procurando segui-lo, fazer a sua vontade incondicionalmente. Dessa forma, dessa maneira, nós poderemos vencer este atrativo deste mundo que já está no maligno. Nós poderemos então vencer este amor que procura a todo instante brotar em nosso coração por um mundo pecaminoso, um mundo de perversidade, um mundo de maldade, e estabelecer uma amizade plena, sem obstáculos com Deus. E isso é o resumo do primeiro tópico. Então nós vamos agora para o segundo tópico: a cobiça e a soberba, frutos da cultura materialista. Nós vivemos em uma cultura totalmente materialista. Ao passar dos anos, ao passar dos tempos, nós vamos observando coisas que são criadas uma após a outra, que faz com que o ser humano esteja com seu coração totalmente voltado para as coisas desta terra. Vamos entender o que é cobiça. Cobiça é querer ter o que pertence a outra pessoa. Deus combateu a cobiça lá nos 10 mandamentos. Não cobiçarás. Nós observamos que a cobiça da carne está relacionada diretamente a pecados que envolvem a prostituição, impureza moral e etc. Isso está lá em 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3, versículo 5 e versículo 7. Eu vou abrir aqui a minha Bíblia para que os irmãos possam acompanhar comigo. 1 Tessalonicenses, capítulo de número 4, versículo de número 3, que diz: porque esta é a vontade de Deus, a vossa santificação, que vos abstenhais da prostituição, que cada um de vós saiba possuir o seu vaso em santidade e honra, não na paixão de concupiscência, como os gentios que não conhecem a Deus. E o versículo 7, porque não nos chamou Deus para a imundícia, mas para a santificação. Isso é muito importante, porque a cobiça da carne está relacionada diretamente à prostituição. Mas vamos ver o que Paulo diz na primeira carta aos Coríntios, no capítulo de número 6, no versículo de número 18. 1 Coríntios, capítulo 6, versículo 18. Fugir da prostituição. Todo pecado que o homem comete é fora do corpo, mas o que se prostitui peca contra o seu próprio corpo. Porque Deus criou o homem dentro de um padrão de moralidade excelente, e Satanás procura deturpar aquilo que Deus criou. Portanto, como um dos principais motivos para estarmos de pé, deve ser lutar contra a cobiça da carne. Se você lutar contra a cobiça da carne, você estará de pé diante do Senhor. A cobiça dos olhos é a porta de entrada para pecados, cujas as consequências são avassaladoras, pois conduzem a caminhos que aparentemente são direitos, mas o fim deles é a morte. Você pode ver isso lá em Provérbios capítulo 14, versículo 12, há caminhos que para o homem parecem direitos, mas o fim deles é a morte. Porque os nossos olhos fazem com que
tudo aquilo que é prazeroso neste mundo nos atraia. Faz com que nós sejamos atraídos por aquilo que satisfaz o nosso corpo, a nossa carne, e nós deixamos nos levar. Tiago capítulo 4, versículo 1 e 2, é muito importante para que nós possamos compartilhar aqui. Tiago capítulo 4, versículo 1 e versículo 2. Donde vêm as guerras e pelejas entre vós? Porventura não vem disso, a saber dos vossos deleites, que nos vossos membros guerreiam? Cobiçais e nada tendes, sois invejosos e cobiçosos, e não podeis alcançar. Combateis e guerreais, e nada tendes, porque não pedis. A concupiscência dos olhos nos cega, nos faz deixar de observar aquilo que é puro, aquilo que é santo, aquilo que é reto, para desejarmos o que é impuro, o que vai manchar a nossa alma, o que vai manchar a nossa moralidade. Portanto, nós devemos guerrear contra a cobiça dos olhos. A soberba da vida é uma manifestação de orgulho, de pretensão, de superioridade sobre as outras pessoas. É a arrogância, a altivez, a autoconfiança exagerada. A soberba reflete o interesse do indivíduo em obter privilégios por intermédio da fama, status social, aceitabilidade entre aqueles que ostentam uma vida de luxo, porém são vazios de Deus. Mas a palavra de Deus nos ajuda a compreender a respeito da soberba. Primeiro, a palavra afirma que a soberba precede a ruína. O soberbo, o altivo de espírito, de coração, ele está prestes a cair, porque ele não consegue mais observar os riscos de suas ações. Ele está cego, limitado, ele não consegue enxergar por causa da soberba, o seu orgulho exacerbado. Segundo, Deus rejeita os soberbos. Tiago capítulo 4 e versículo de número 6. A Bíblia diz: Deus dá graça aos humildes, mas resiste aos soberbos. Isso é muito sério, porque se nós quisermos viver uma vida piedosa e chegarmos ao céu, precisamos deixar a soberba de lado. Terceiro, o soberbo é passível de punição. E isso é muito sério. Provérbios capítulo 16 e versículo de número 5. Eu vou ler convosco Provérbios 16 e o versículo de número 5, que diz assim: A abominação é para o Senhor todo altivo de coração, ainda que ele junte mão a mão, não ficará impune. Ainda que o altivo de coração consiga uma aliança com muitas pessoas, ainda que ele seja forte em relacionamentos, ele não ficará impune, porque a palavra de Deus, ela é fiel. Paulo, escrevendo aos Gálatas, capítulo 6, versículo 7, ele diz: não erreis, de Deus ninguém zomba, de Deus não se deixa escarnecer, porque tudo que o homem semear, isso também ceifará. Então estejamos atentos, lutando contra a cobiça da carne, a cobiça dos olhos e a soberba da vida. Porque o destrinchar do versículo 15 é o versículo 16 e 17. Porque João vai escrever, e ele diz: porque tudo que está no mundo, a concupiscência da carne, a
a concupiscência dos olhos e a soberba da vida não é do Pai, mas do mundo. Mas no versículo 17 vem uma palavra que é fiel, arrebatadora e nos dá força para lutarmos contra estas coisas que nos afastam de Deus. João escreve: mas estas coisas passam, mas aquele que faz a vontade do Senhor permanece para sempre. Terceiro tópico: entre o materialismo temporário e a vontade eterna de Deus. A Bíblia afirma que o homem é limitado em sua existência e sua história logo desaparece. Não importa o quanto você consiga ajuntar de bens nessa terra, não importa o quanto nós consigamos granjear de amigos, não importa o quanto nós desenvolvamos, construamos, porque a nossa história é limitada e ela desaparecerá no tempo. Veja comigo isso em Salmos 103, versículo 15 e o versículo 16, que está escrito: porque o homem são seus dias como a erva, como a flor do campo, assim floresce. Pois passando por ela o vento, logo se vai, e o seu lugar não conhece mais. Não perca o seu tempo achando que você é insubstituível, que você é ímpar, que você é o único, que você é o melhor. Nós aprendemos que o homem é como a erva do campo, que vem um vento e a leva, e no seu lugar já não se conhece mais. Onde ela foi plantada, não se reconhece mais o lugar. Então, nós observamos aqui a brevidade da vida. A vida é breve, logo passa. E o que vale da vida de cada um de nós é o legado que se deixa. O legado de uma vida piedosa diante de Deus. O legado de uma vida fiel a Deus. Um legado de uma vida de adoração e louvor a Deus. Porque, veja bem o que está escrito em Salmos 150, versículo 6. E nós aprendemos que a nossa vida é para a adoração do Senhor. Salmos 150, o versículo de número 6 está escrito: tudo quanto tem fôlego, louve ao Senhor, louvai ao Senhor. Tudo quanto tem fôlego. Nossa vida não é para estarmos aqui perplexos, conturbados, perdidos pelas coisas materiais, por aquilo que aparece e logo se vai. Nossa vida precisa estar pautada em Cristo Jesus. A partir do prisma da eternidade, devemos observar a Cristo a partir do prisma da eternidade. Lucas, capítulo 12, versículo 5. Jesus disse: temei a quem tem poder de matar e lançar a alma no inferno. Ele tem poder de dar a vida, mas ele também tem poder de lançar na perdição eterna. Por isso que nós precisamos observar a Deus, a Jesus, ao Espírito Santo a partir do prisma da eternidade. Jesus não morreu na cruz para que nós pudéssemos ter carro, casa, bens materiais, dinheiro. Jesus não morreu para que nós pudéssemos ter família. Jesus morreu para que nós pudéssemos ser salvos, religados ao Pai. Foi para isso que Jesus nos salvou. Se você vê lá em Mateus 6,33, certamente você conhece, está escrito: buscai primeiro o reino dos céus e a sua justiça, e as demais coisas vos serão acrescentadas. Nós não devemos estar perdidos com o que nos atrai neste mundo. Nós precisamos vencer por intermédio da palavra de Deus. E na lição
está escrito um versículo que eu gosto muito: jovens, vós sois fortes, pois já vencestes o maligno e vencestes na palavra de Deus. Nossa juventude é forte diante de tantos atrativos, diante de tantas situações que tentam nos levar para longe da presença de Deus. O Senhor colocou em você, colocou em mim, um espírito vivificador que nos dá condições de observar a sua palavra e andarmos em continuidade, unidos em comunhão, até o propósito maior, que é a vida eterna. Que Deus em Cristo Jesus vos abençoe, que Ele te conceda a paz, seja sobre você e a sua vida. Abençoando a você, eu abençoo, em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Tenham todos uma semana repleta da bênção de Deus e até a próxima.